100% do saldo da caderneta seja direcionado pelos bancos para o crédito habitacional, com taxas de juros iguais às já praticadas hoje. A expectativa é que a transição seja feita em até 10 anos. Assunto importante, que interessa principalmente para quem quer adquirir a casa própria. Então, quem chega para analisar esse novo modelo em discussão é a economista do FGV IBRE, a Ana Maria Castelo. Ana, boa tarde para você, sempre bom recebê-la aqui no Conexão Record News. Vamos explicar então para quem está em casa, né? Nada do que a gente falar aqui está valendo. Ainda são estudos que estão sendo realizados para que um dia possa ser colocado em prática. Perfeito, Jonathan. Bom, boa tarde aos telespectadores. É um prazer estar aqui com você discutindo essa questão, né? Agora, como você mencionou, primeiro, o que nós estamos falando ainda é de uma discussão que está em curso, né? Então, Banco Central, agentes, entidades setoriais estão discutindo aí o que seria um novo modelo. Então, estamos sabendo aí de algumas linhas gerais dessa discussão que pode ser o que está sendo disponibilizado pela imprensa ou ainda pode mudar. Isso é uma questão importante. Então, assim, a preocupação hoje, né, de fato, é com a questão que a concessão de crédito hoje, com base nos recursos da poupança, ela tem registrado uma queda, especialmente a parcela que é orientada para o financiamento à produção, ou seja, financiamento às construtoras e incorporadoras. Para a pessoa física, o número as concessões tem se mantido até com pequeno crescimento. A origem desses recursos, né, que hoje, né, majoritariamente são orientados para financiar a média e alta renda, vamos lembrar, né, a gente está falando média e alta renda, porque a gente tem o Minha Casa Minha Vida, que é outra fonte de recursos, são outras regras. Para a média e alta renda, que a gente está falando dos recursos da poupança, a gente tem uma regra, né, de direcionamento. 52% dos recursos da poupança hoje são orientados para o financiamento habitacional. E com essa redução da poupança nos últimos tempos, esse recurso aí que hoje tem se reduzido. Então, o que está em discussão hoje uma forma de você garantir, né, que os recursos para o mercado sustentem o crescimento boom imobiliário dos últimos anos. Agora, há uma preocupação, tá? Assim, eu expresso a preocupação e acho que há uma preocupação de todos que trabalham com o setor de que você possa sustentar esse crescimento com uma oferta de recursos adequada para essa demanda dos últimos tempos, e principalmente com um custo adequado, porque a poupança ela é um recurso que tem um custo de captação menor e, por isso, o crédito oferecido com base nesse recurso ele tem um custo abaixo do mercado. Então, a preocupação é que a mudança possa alterar isso, ao você não ter um direcionamento obrigatório, nenhum custo determinado previamente. Agora, é importante dizer que essa mudança, a gente está dizendo o seguinte, né? É pegar tudo o que é arrecadado pelo fundo de garantia, ou seja, daquilo que o trabalhador tem de direito, que vai para uma caderneta, enfim, tem um reajuste ali mensal, muito pequeno, justamente por isso que o crédito imobiliário ele também tem taxas menores. Hoje não é assim, né, Ana? Hoje não é todo o crédito do FGTS que fica disponível. A gente não está falando do FGTS, a gente não está falando do FGTS, tá? Essa discussão toda, essa modelagem em cima da poupança. O FGTS é hoje o fundo do Minha Casa Minha Vida. Em relação a isso, não há mudança, tá? Minha Casa Minha Vida, as regras do Minha Casa Minha Vida. Recentemente tivemos aí a criação da faixa 4, tivemos mais recursos, né, de fundo social para o programa Minha Casa Minha Vida. Em relação a isso, não há mudança. Nós estamos falando do modelo, né, do SBPE, que tem como fundo a poupança, tá? Importante essa correção. Então, realmente, da poupança, nem tudo era direcionado para o crédito imobiliário e a proposta é que seja a partir de agora, então, né, Ana? Então, a proposta é essa, assim, o que tá saindo, né, hoje, assim, é a criação de um sistema de incentivo para que isso aconteça, não uma obrigação. Então, assim, eu ainda vejo, assim, com algumas dúvidas, tá certo? O que está sendo discutido, se a gente realmente vai ter, se esses incentivos serão suficientes para garantir essa orientação,
o custo desse recurso, principalmente que esse recurso seja direcionado, como o SBPE hoje, para essa média alta renda e não haja um direcionamento apenas para alta renda. Então, assim, acho que ainda há algumas questões que estão colocadas a partir do que foi divulgado. Então, as iniciativas, as discussões são para realmente tentar trazer o modelo, essas fontes de mercado que hoje representam um volume significativo, mas tem um custo muito mais alto. Então, em relação à poupança, então, a grande preocupação é que você possa garantir uma oferta de crédito a um custo compatível com o que é hoje o perfil da maior parte da nossa demanda. Existem estudos, inclusive, para que haja outras fontes de financiamento que aí poderiam ser mais caras do que a gente tem hoje, então. Exatamente. Na verdade, se a gente pensar, olha, na hora que nós olhamos os números do funding habitacional, ou seja, todas as fontes de recursos que podem ser direcionadas para financiar a habitação, nós temos um montante significativo, cerca de 20% do PIB hoje, em termos de fonte. Mas só 10% hoje se traduz em operações de crédito. E por quê? Porque essas outras fontes que se somam ao FGTS e ao SBPE, ela tem custos de captação a preço de mercado, portanto, um custo muito mais alto. E essa é a grande questão do momento. No momento em que a Selic está, nos patamares que está, o custo de captação de mercado é bastante elevado e inviabiliza o acesso à moradia por uma parte expressiva, eu diria pela maior parte da população. Agora, Ana, é natural que o crédito imobiliário de fato possa ficar mais caro no futuro, à medida em que as pessoas não têm tanto interesse em fazer aplicações na poupança como era antigamente? Então, aí você está falando, olha, a redução, da poupança, o saldo líquido negativo aí que a gente tem observado, de fato, sim, é coerente, com um momento em que as taxas de juros estão muito altas, você tem instrumentos financeiros com maior rentabilidade do que a poupança. Então, assim, a médio e longo prazo é realmente esperar que a poupança vá se reduzindo progressivamente. Mas ainda não é o cenário que a gente tem. A gente tem hoje um montante de recursos aí de quase de cerca de 6% do PIB. É bastante significativo ainda, Exato. Ana, muito obrigado pela sua participação com a gente hoje. Bom fim de semana e até uma próxima. Igualmente para você e para todos os telespectadores. Obrigado.